Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Geraldo Fentanes, sou secretário do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nossa mesa número 4 vai tratar dos povos indígenas, comunidades tradicionais e o sistema de gestão de patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado, o CIGEM. Para apresentar o tema, teremos aqui a professora Gisele Lopes de Oliveira. Tá? A professora Gisele, ela se graduou, fez o bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais, em 2003. Se especializou em plantas medicinais, manejo, uso e manipulação pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. O mestrado em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco, na área de concentração em Florística e Sistemática, em 2007. Fez o doutoramento em Biotecnologia Vegetal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e o pós-doutorado pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Sul da Bahia, nossa congênere aqui, nossa irmã, PB. Seja bem-vinda, professora Gisele, está com a palavra. Uma boa apresentação. Boa tarde, senhor Geraldo e demais colegas. Me deram essa missão, né? Me deram essa missão de falar um pouco sobre as comunidades tradicionais e o sistema de gestão de patrimônio genético. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Bom, vamos falar um pouco, né, sobre essa questão das comunidades tradicionais, os povos indígenas e o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético do Conhecimento, e do Conhecimento Tradicional Associado, né, que se chama CIGEM. É um sistema que tem uma legislação recente agora, mudou recentemente, muitas pessoas têm dúvida. E aí, no CEP, né, eu faço parte do CEP, da Universidade Federal do Sul da Bahia, e nesse CEP nosso, a gente recebeu alguns projetos que se tratavam de levantamentos de conhecimentos em comunidades tradicionais. E surgiu essa dúvida, qual a relação do CEP, então, com o CIGEM, como o CEP deveria, né, como o CEP deveria agir nessas questões. Então, a gente trouxe aqui para a gente discutir um pouco esse tema, e até mesmo para conhecimento de alguns membros do CEPs que não conhecem muito essa legislação nova. De que se trata, né, essas pesquisas? Todas as pesquisas que estão relacionadas à biodiversidade, né, elas estão ligadas, a gente chama, né, de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado. Essas pesquisas, elas devem ter um cadastro num sistema, que é o CIGEM, né? E por que isso vem ocorrendo é o que a gente vai discutir aqui hoje. Então, nem sempre essas pesquisas elas são realizadas de forma legal. Infelizmente, a biodiversidade brasileira e o conhecimento das comunidades tradicionais tem atraído a ação da biopirataria, né? Então, nós temos no Brasil um conselho que se chama CEGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Quando a gente fala patrimônio genético, não necessariamente a gente está falando somente de estudo genético, né, de conhecimento genético da biodiversidade. Nós estamos falando da biodiversidade como um todo, estudo da biodiversidade geral, e do conhecimento tradicional, ou seja, conhecimento de comunidades tradicionais relacionadas ou associadas a esse patrimônio genético. Então, esse CIGEM, ele é um órgão de caráter deliberativo e normativo, criado com o intuito de regulamentar a utilização dos recursos genéticos, fazendo com que toda a biodiversidade deixasse de ter o acesso livre a qualquer pessoa.
Esse conselho ele é formado por 21 conselheiros, 12 representando a administração pública federal e 9 da sociedade civil. Dentre esses conselheiros, nós temos 3 representantes das populações, que incluem, né, as populações indígenas, de comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. Um representante de povos e comunidades tradicionais e suas organizações, né, como o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, um representante de agricultores familiares e suas organizações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e um representante de povos e organizações indígenas, integrantes do Conselho Nacional de Política Indigenista. Então, associado a esse conselho, né, que na verdade o conselho ele é gestor do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, que se chama SIGEM. Então, esse SIGEM ele é um sistema eletrônico que está ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Ele trata-se de quê? De um cadastro declaratório da pesquisa. Então, toda pesquisa que ocorre no Brasil hoje, que tenha relação com a biodiversidade ou com o conhecimento tradicional associado, que é o conhecimento tradicional associado a essa biodiversidade, tem que ser obrigatoriamente cadastrado no SIGEM. Por que ele é obrigatório? Porque a gente tem uma legislação em cima disso, que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem uma legislação que a gente tem que seguir, né? Então, o cadastro, ele é declaratório da pesquisa. Então, qual a relação de pesquisas com a biodiversidade e o CEP, né? O que teria o CEP? Mas se é um trabalho, são pesquisas relacionadas com o meio ambiente, com biodiversidade, por que o CEP teria que saber sobre isso? Dentre essas pesquisas, a gente tem 2 pontos importantes em algumas pesquisas, que é o conhecimento tradicional associado, que são pesquisas, normalmente, né, são feitas com comunidades, e normalmente são conhecimentos que são adquiridos através de quê? De entrevistas. Então, através de entrevistas, se obtém esse conhecimento dessa população, dessa comunidade, em relação àquele objeto a ser pesquisado. E temos também algumas pesquisas que envolvem patógenos, na verdade, são micro-organismos humanos, que são coletados, né, em populações humanas, então amostras humanas contendo micro-organismos. Esse micro-organismo, ele entra nessa biodiversidade, e esse tipo de pesquisa, quando se trata de amostras humanas com micro-organismos, precisam também ser registrados no SIGEM, de forma obrigatória, né? Então, qual que é o papel do CEP? Na verdade, o CEP, ele, com o papel educativo que ele tem, né, é importante que o CEP conheça a legislação, entenda, né, saiba que existe a legislação, para orientar os pesquisadores, especialmente quando se trata dessas pesquisas com conhecimento tradicional associado, de que a legislação seja cumprida, né? Então, nós estamos falando de legislação, e se não ser cumprida, tem o quê? Alguma punição envolvida, né? Porque a gente está falando de legislação. Então, o que é esse patrimônio genético? Só para a gente tirar dúvida, o patrimônio genético, na verdade, ele é o conjunto de informações contidas nas espécies vegetais, animais, de micro-organismos, seja em relação ao organismo como um todo, seja pelo uso de frações do mesmo, né? Ou sejam eles vivos ou não. Está incluso no patrimônio genético também todas as substâncias produzidas por esses organismos, óleos, secreções, venenos, resinas e todos os compostos químicos relacionados entram no que a gente chama de patrimônio genético. E o que é o conhecimento tradicional? Né? O conhecimento tradicional ele é o conjunto de conhecimentos desenvolvido, sustentado e transmitido de geração em geração dentro de uma comunidade. Muitas vezes, esse conhecimento ele faz parte da identidade cultural ou mesmo espiritual dessa comunidade. Então, isso são pontos muito importantes e delicados quando a gente fala de conhecimento tradicional, porque está lidando justamente com povos, né, que se acreditam que fazem parte desse sistema tradicional e
e aquele conhecimento faz parte da sua identidade. Então, para a gente entender um pouco mais disso, é importante a gente voltar um pouco no histórico, né, de forma bem rápida, para que vocês compreendam como que a gente chegou a esse ponto. Né? Então, toda a parte legal relacionada à proteção da biodiversidade, a gente tem um marco histórico, são só pequenos pontos para que vocês entendam. Então, a gente tem, o primeiro ponto é a Constituição Federal. Né? A Constituição de 88, no artigo 225, ele trata da proteção do meio ambiente e na Constituição aparece o nome patrimônio genético. Então, como na Constituição tem esse nome patrimônio genético, por esse motivo, nas legislações seguintes, né, em vez de usar o termo biodiversidade, se continua usando patrimônio genético, até mesmo para seguir a Constituição. Nós tivemos no Brasil uma convenção, a Convenção da Diversidade Biológica, que foi uma convenção muito importante que nós tivemos, que foi conhecida como a Rio 92, em 1992. Nessa convenção, foi tratado diversos assuntos relacionados à proteção ambiental. E essa convenção foi um marco na história dessa questão de discussão em relação à biodiversidade, à proteção à biodiversidade, e nessa convenção foi assinado um documento de compromisso por vários países. E o compromisso era que os estados estabelecessem regras para acesso à exploração de recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados. Então, nesse momento, começa no Brasil uma discussão mais intensificada relacionada a esse tema. Então, diante dessas discussões, nós tivemos uma medida provisória, né, que foi de número 2186-16 de 2001. Esse número 16 que aparece na medida provisória é que ela foi modificada 16 vezes, e nós tivemos, né, a 16 foi a última versão. Essa medida provisória foi uma medida muito forte. Ela vigorou por quase 15 anos no Brasil e ela vigorou com força de lei. Então, todas as pesquisas relacionadas à biodiversidade e a conhecimento tradicional, a gente estava submetido a essa medida provisória. Né? Então, essa legislação brasileira sobre o acesso ao patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado, depois dessa medida provisória, fez com que o Brasil fosse pioneiro, um dos países pioneiros com legislações mais, vamos dizer assim, mais duras relacionadas a pesquisas com biodiversidade e conhecimento tradicional. Qual que era a intenção dessa medida provisória? A intenção da medida provisória era evitar a biopirataria e garantir a repartição de benefícios oriundos do uso dessa biodiversidade de forma justa e equitativa. Então, só que esse processo foi um processo muito burocrático. O CEGEM, que é aquele conselho, toda pesquisa relacionada, ele não poderia simplesmente acessar. Precisava o quê? A pesquisa precisa ser autorizada pelo CEGEM. Nenhum pesquisador poderia, né, realizar a pesquisa sem antes ser autorizada pelo CEGEM. Mas, muitas vezes, pelo processo ser burocrático, demorava, às vezes, anos para a pesquisa ser autorizada. Então, teve um entrave muito grande na pesquisa por causa disso. Então, na prática, essa medida provisória, ela criou barreiras para a pesquisa e desenvolvimento e trouxe obstáculos, né, à inovação e às patentes, interferiu nas colaborações internacionais e não conseguiu fazer a repartição de benefícios de forma satisfatória. Então, por causa dessas problemáticas que foram surgindo, essa medida provisória ela foi alvo de muitas críticas, tanto da sociedade civil como de comunidade científica. Né? Então, a partir dessas críticas e reivindicações, foram surgindo, né, reivindicações por uma legislação com regras mais claras e simples e com segurança jurídica para estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. Então, a partir disso, surgiu, né, foi feito, trabalharam em cima e surgiu uma legislação. Então, nós temos uma lei considerada uma lei nova, né, que é uma chamada Lei da Biodiversidade, ou Nova Lei da Biodiversidade, que é a Lei número 13.123 de 2015. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 8.772 de 2016,
E o que trata essa lei? Essa lei ela dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Então, aquele procedimento que antigamente no CEGEM precisava ter autorização prévia, a partir dessa lei não precisou mais dessa autorização, não precisa. Então, hoje, atualmente, a gente não precisa mais dessa autorização prévia. Mas é obrigatório o quê? Foi substituído por um cadastro. E esse cadastro tem que ser realizado durante a fase de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no sistema, que é o CIGEM, né, que é o Sistema de Gestão do Patrimônio Genético. Então, esse sistema, hoje, ele é utilizado. Esse sistema ele já existia no CEGEM, só que ele era muito burocrático. Hoje, o sistema está atualizado. Não, então, o sistema, hoje, ele é para cadastrar as pesquisas, não mais para autorizar a pesquisa. Então, o que fica protegido por lei? Então, essa lei, hoje, a gente fica protegido pela lei, os conhecimentos tradicionais, além, né, da biodiversidade em si, além do patrimônio genético, está protegido também, né, os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético de populações indígenas, de comunidade tradicional ou de agricultor tradicional contra a utilização e exploração ilícita. Então, aqui a gente teve aqui uma portaria em outubro de 2017 para a implementação do CIGEM aqui, do CIGEM já com as modificações, já com as atualizações. Então, o CIGEM ele foi implementado aqui em 2017. E com com a implementação do CIGEM, ficou obrigatório o cadastro das pesquisas. Que pesquisa que tem que ser cadastrada? Todas as pesquisas que foram feitas no Brasil desde no meio do ano, junho de 2000, do ano 2000 em diante, precisavam ser cadastradas no CIGEM, de forma retroativa. Todo mundo tinha que regularizar. Então, como a gente teve esse processo de regularização de todas as pesquisas, teve um chamado em várias instituições para que os pesquisadores registrassem suas pesquisas, mesmo pesquisas realizadas anteriormente à legislação. Então, a gente tem aqui, o CIGEM, ele foi mantido e operacionado, ele é mantido, na verdade, operacionalizado pela Secretaria Executiva do CIGEM, e nele a gente precisa cadastrar o acesso ao patrimônio genético, né, ou conhecimento tradicional associado. Então, o pesquisador, quem trabalha com biodiversidade ou com conhecimento tradicional, precisou ajustar, né, organizar suas atividades e cadastrar toda a atividade até então realizada desde metade, né, de junho, meados do ano 2000, até atualmente. A partir dessa lei, todo mundo tinha que cadastrar, mas teve um prazo aí para cadastros de pesquisas anteriores também. Então, as universidades, eu trouxe aqui só para mostrar que as universidades, institutos de pesquisa, todos fizeram um chamado, né? Um chamado para que esses pesquisadores regulamentassem a sua pesquisa no CIGEM. Então, aqui, várias instituições colocaram nas páginas das instituições chamando para esse cadastro. Então, que pesquisadores, né, atenção, o prazo para cadastro no CIGEM encerra dia 5/11/2018. Então, o que é isso? Todas as pesquisas realizadas a partir de junho, que é 30 de junho de 2000, do ano 2000, foram obrigadas a estar cadastradas no CIGEM para não estar sob pena, né, de alguma infração. Então, a gente tem aqui todas as pesquisas anteriores foram chamadas, toda pesquisa feita com conhecimento tradicional ou biodiversidade. Né? Então, o que tinha que ser cadastrado aqui? Acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, e também pesquisas que estão relacionadas à exploração econômica de produtos acabados ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, remessas de amostras ao exterior, divulgação, transmissão ou retransmissão de dados ou informações que integram ou constituem conhecimento tradicional associado. Então, o que é isso? Se o pesquisador ele fez uma pesquisa, por exemplo, de conhecimento de uma determinada comunidade, pode ser uma comunidade agrícola, desde que ela seja tradicional, né? Ele precisou cadastrar. Se essa pesquisa foi no ano de 2001,
né? Por exemplo, só que essa pesquisa gerou o quê? Ela gerou um resumo para o Congresso, ela gerou publicação de dados, divulgação de dados. Esse pesquisador tem que cadastrar, teve que cadastrar. Então, foi feito um chamado pelas instituições de nas várias instituições do Brasil, para que isso não passasse, né? Porque o prazo se encerrava. E a partir desse prazo, qualquer pesquisa que se inicia tem que ser cadastrada. Então, aqui só mostrando para vocês alguns chamados que teve, né, em algumas instituições, chamando para cadastrar esses trabalhos, essas pesquisas. Né? Então, aqui, ó, alguns chamados. No caso da nossa universidade, a Universidade Federal do Sul da Bahia, ela colocou no site da universidade, teve também uma nota chamando os pesquisadores para essa regulamentação, né? E cadastro no CIGEM. Então, aqui só mostrando, né, que teve vários locais chamando para regulamentar essas pesquisas. Né? Então, e o que acontece se não cadastrar? Então, as penalidades cabíveis, elas podem variar entre advertência, multa, apreensão das amostras de patrimônio genético ou dos produtos derivados dessas amostras e de conhecimento tradicional associado, cancelamento de registro, patente, entre outras. Então, quando a gente está sob penalidade, né, caso a gente não cumpra a lei que pede para cadastrar no CIGEM. Então, o valor da multa, né, por infração cometida, ela pode variar de 1.000 a 100.000, quando praticada por pessoa física, e de 10.000 a 10 milhões por pessoa jurídica. Então, o que trata essa lei? Então, para a gente entender um pouco mais a relação também com o CEP, né? O que trata a lei? Então, a lei 13.123 incorporou diversos compromissos assumidos pelo governo brasileiro perante a Convenção sobre a Biodiversidade Biológica. Né? Essa convenção e documento assinado nessa convenção foi um tratado da Organização das Nações Unidas que regula esse tema. Então, a lei ela estipulou novas regras para o acesso de pesquisadores e empresas ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, além de ter normatizado os direitos dos povos tradicionais, a repartição dos benefícios oriundos da utilização de seus conhecimentos. Então, essa lei ela entrou como um novo marco legal da biodiversidade. E dentre esse marco legal, a gente tem 3 pilares importantes. Um pilar é que essa lei agora ela facilita a pesquisa e a exploração econômica da biodiversidade brasileira, uma vez que aquela medida provisória era muito burocrática. A gente tem aqui também, essa lei veio para proteger o conhecimento dos povos tradicionais do país, então todo esse conhecimento, as informações que são extraídas de povos tradicionais através de entrevistas, né, pesquisas feitas através de entrevistas, são protegidas por essa lei. Então, esse conhecimento dos povos são protegidos por essa lei. Né? E também outro pilar que incentiva a produção de novos remédios, cosméticos e insumos agrícolas. Então, um dos principais pontos da nova lei da biodiversidade aqui, ó, ela garante direitos das populações tradicionais e cria regras de compensação a comunidades que forneçam conhecimentos para indústria e também para qualquer tipo de pesquisa, como muitas pesquisas realizadas em universidades, né? Dessa forma, povos e comunidades tradicionais, ele tem voto e participação nas decisões. Outro ponto importante que teve nessa nova lei foi o programa de repartição de benefícios, né, para apoiar esforços e demandas políticas para as comunidades. O que acontece? Quando você faz uma pesquisa com uma comunidade tradicional, então, quando você quer saber, por exemplo, plantas medicinais utilizadas por determinada comunidade indígena ou por uma comunidade tradicional agricultora, você tem ali informações, e essas informações desse conhecimento tradicional, ele normalmente vai ser utilizado para alguma pesquisa de bioprospecção, ou seja, vai se trabalhar para a busca de um determinado produto, ou um medicamento, ou uma substância, né, que tenha aquela atividade. Se caso, através daquele conhecimento tradicional, conseguir a pesquisa gerar um produto,
essa comunidade ganha o que com isso? Né? Então, esse conhecimento da comunidade tem que ser resguardado. Por isso, essa lei veio para preservar isso com um programa de repartição de benefício. Então, a comunidade tem que ser beneficiada também. E antes isso não acontecia, né, que deveria acontecer. Então, essa lei hoje veio para proteger essas informações e justamente para beneficiar caso venha surgir um produto com conhecimento dessas comunidades. Né? Outro ponto importante aqui, ó, a descriminaliza pesquisadores, estudantes e instituições de pesquisa. Quando você faz o cadastro, né, e segue hoje a legislação, você não está trabalhando de forma ilegal. Antes, como a medida provisória era muito burocrática e o cadastro no CEGEM precisava de autorização do CEGEM, e às vezes essa autorização demorava muito, era muito tempo, às vezes anos, né, para ter autorização, muitos pesquisadores, eles faziam as pesquisas sem essa autorização. Então, eles estavam fazendo pesquisa de forma ilegal. Muitas instituições foram multadas por isso. Então, teve multas, as multas são altas, são bem onerosas. Então, muitas instituições foram penalizadas, né? Então, por isso, surgiu aquelas críticas e essa mudança na legislação. Hoje, quando você faz o cadastro, você consegue trabalhar de forma mais segura. Então, a lei, ela alcança todas as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos realizadas com patrimônio genético e incluiu nessa nova legislação alguns pontos que não eram previstos na medida provisória, que são pesquisas básicas com a biodiversidade, que inclui taxonomia, epidemiologia, filogenia, ecologia, biogeografia. São pesquisas que não estavam incluídas na medida provisória anterior e hoje já está incluída, observando que o conhecimento tradicional associado já estava na medida provisória. Então, a legislação que envolve conhecimento tradicional já na verdade, é antiga, né, de 2001. Então, aqui só coloquei aqui para ressaltar que essa lei, ela não se aplica a material genético humano, ela não se aplica ao que for relacionado a material genético humano. Então, aqui, ó, no inciso, né, segundo, em 2 do artigo 2º da lei, trata do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. Então, o que é isso? O que é esse conhecimento tradicional associado? É toda informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associados ao patrimônio genético. Então, qualquer informação que essas comunidades forem passar durante uma pesquisa relacionada, que tem alguma relação com a biodiversidade, ela tem que ser cadastrada no CIGEM. Então, quem são essas comunidades tradicionais segundo a legislação? Né? Quem faz parte dessas comunidades tradicionais segundo a legislação? Então, no artigo 2º, fala que as comunidades tradicionais ou a comunidade tradicional, ele é um grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal, possui uma forma própria de organização social e ocupa e usa territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Então, dentro da comunidade tradicional, você observa que nós temos várias comunidades no Brasil que se encaixam como tradicional, desde que a comunidade se reconheça como tal e seja organizada como tal. Então, toda pesquisa que fosse realizada com uma comunidade tradicional e que a informação que for adquirida com essa comunidade tenha relação com a biodiversidade, ela tem que ser cadastrada no CIGEM. Então, a informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as propriedades e usos diretos ou indiretos associados ao patrimônio genético precisa ser cadastrada. Essas informações, eu trago o exemplo, né, para vocês, como, por exemplo, as pesquisas com plantas medicinais que na verdade, são muito comuns no Brasil. A gente recebe muitos pesquisadores interessados em trabalhar com comunidades, né? E muitas vezes vem escrito no próprio projeto dizendo que são comunidades tradicionais. Então, essas comunidades tradicionais estão enquadradas na lei.
Então, quais são os exemplos de pesquisas, né, que a gente tem que representam, né, pesquisas associadas do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético? A gente tem qualquer tipo de informação sobre germoplasma cultivado ou silvestre, oriundos, né, informações oriundas de indígenas, de quilombolas e de agricultores tradicionais, precisa ser cadastrado no CIGEM. Então, se eles têm lá uma planta crioula, né, sementes crioulas, e a partir daí, se você faz trabalhos, entrevistas sobre informação sobre essas sementes com essa comunidade, tem que cadastrar? Tem que cadastrar. Outro trabalho, levantamento dos saberes tradicionais, que isso daqui entre as plantas medicinais aqui é muito comum. Ó. Levantamento dos saberes tradicionais de comunidades rurais, de pescadores artesanais, agricultores, indígenas, quilombolas. Desde que essas comunidades se enquadrem ou se considerem tradicionais. Comunidades, quando elas se consideram tradicionais, normalmente elas estão organizadas, elas têm um líder e elas têm toda essa organização como tradicional. Quando elas, né, se consideram, aqui é uma comunidade tradicional, e a lei diz que elas é que tem que definir se são ou não tradicional. Então, a gente tem que, quando for qualquer levantamento desses saberes tradicionais, é obrigatório o cadastro no CIGEM. Então, a gente não está falando assim, tem que cadastrar, pode ser que o cadastro ou não, é obrigatório o cadastro no CIGEM. Sobre pena, né, de infração. Oi. Temos mais 10 minutos, tá? Ok. Então, aqui, a gente tem aqui o desenvolvimento também de técnicas de tratamento e uso de plantas, né, comestíveis, utilizadas por comunidades tradicionais, e trabalhos realizados com prospecção e processamento de subprodutos, né, como o de plantas medicinais, como que eu falei para você, se tiver qualquer produto e que esse produto ele tiver uma informação do conhecimento tradicional, ele tem que ser cadastrado. Muitas comunidades tradicionais, elas produzem, elas têm algum tipo de produto próprio, artesanal, como nessa imagem aqui que eu coloquei, é vamos dizer assim, um morador de uma comunidade tradicional que trabalha com uma planta que é chamada de améscla ou bel branco. Essa planta, essa comunidade utiliza a resina e eles fazem a fumaça com a resina para gerar um repelente de mosquito. Então, esse conhecimento, se for utilizado para a geração de um recurso, né, de um produto, ele precisa ser cadastrado no CIGEM. Então, esse conhecimento tradicional associado, ele pode ser de origem identificável ou não identificável. O ponto principal aqui é o de origem identificável, que é quando você vincula aquele conhecimento a uma comunidade. Então, quando esse conhecimento ele é vinculado à comunidade, né, o acesso ao patrimônio, ele tem que estar associado para a obtenção da pesquisa, pela legislação, você tem que ter o consentimento prévio informado. Então, o consentimento prévio informado, ele é obrigatório. Então, aqui, no artigo 9º, diz que antes de realizar o acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável, né, é necessário obter o consentimento prévio informado do detentor deste conhecimento. Então, isso é obrigatório pela legislação. Então, a comprovação do consentimento prévio informado, ele poderá ocorrer a critério da população indígena, da comunidade tradicional ou do agricultor tradicional, pelos seguintes instrumentos. Vai ser a critério da comunidade. Então, a comunidade é a que decide como que ele vai dar esse consentimento prévio. Pode ser através da assinatura do termo de consentimento prévio, ou de um registro audiovisual do consentimento, do parecer do órgão oficial competente, ou de uma adesão na forma prevista em protocolo comunitário. As comunidades, elas costumam ter um protocolo próprio. Né? Então, quando a gente trata de pesquisa com acesso ao conhecimento tradicional associado, primeiro você tem que ter o consentimento prévio, depois do consentimento prévio, cadastrar no CIGEM. Após você tiver o cadastro no CIGEM, você tem um comprovante que é emitido. Então, que esse protocolo, quando se trata de protocolo comunitário, esse protocolo, pela legislação, ele é uma norma procedimental das populações indígenas, comunidades tradicionais e de agricultores. Então, o que essas comunidades? Elas têm umas normas próprias. Então, elas podem sugerir a forma com que esse consentimento vai ser estabelecido de acordo com esse protocolo comunitário.
Então, o conhecimento tradicional associado, ele está protegido por lei. O Estado, ele reconhece o direito de populações tradicionais de participar da tomada de decisões sobre os assuntos relacionados à conservação do uso sustentável e dos seus conhecimentos tradicionais. O conhecimento tradicional, que trata a lei, ela integra o patrimônio cultural brasileiro e poderá ser depositado em banco de dados conforme dispuser o CEGEM ou a legislação específica. Então, são formas de reconhecimento do conhecimento tradicional: as publicações científicas, os registros em cadastros ou banco de dados, ou inventários culturais. Né? Então, o cadastro e acesso, ele deverá ser realizado previamente às seguintes atividades: se tiver uma remessa para o exterior, né, se for requerido qualquer tipo de direito de propriedade intelectual, comercialização de algum produto, qualquer tipo de divulgação de resultados finais ou notificação de produto acabado. Então, aqui, só para chamar a atenção, que eu trouxe isso aqui para vocês falar de forma rápida, uma instituição estrangeira, ela não pode fazer uma pesquisa com biodiversidade ou conhecimento tradicional associado. Hoje a legislação ela proíbe, desde que ela esteja em parceria com uma instituição brasileira. Então, com parceria com a instituição brasileira, essa instituição brasileira ela será responsável por esse cadastro no CIGEM. E quais as consequências do descumprimento da lei? O descumprimento da lei ele é considerado infração administrativa, punida por meio de advertência, multa, né, apreensão de amostras, instrumentos ou produtos, embargo de atividade, entre outros. Aqui, das 14 infrações que tem na legislação, eu trouxe aqui 3 importantes para vocês verem. A gente tem, se remeter patrimônio genético ao exterior, sem o cadastro no CIGEM, a multa ela vai de 100 mil a 10 milhões. Se divulgar resultados, pode ser resultados mesmo em resumos em congresso, sem o cadastro no CIGEM, essa multa ela varia de 5 mil a 500 mil. Se acessar o conhecimento tradicional associado, né, de origem identificável, ou seja, dessas comunidades tradicionais, sem a obtenção do consentimento prévio informado, né, ou em desacordo com a lei, a multa vai de 100 mil a 10 milhões. Por isso, a importância aqui, acho que do CEP, né, como questão, como um papel educativo de orientar. Então, a gente tem aqui, só os valores das multas, eles variam de acordo com o tipo de usuário infrator, vai depender se a pessoa é natural, se é pessoa jurídica, a apresentação de um pôster em um congresso, então qualquer tipo de apresentação de trabalho científico que for com pesquisa que não foi cadastrada, você está cometendo uma infração. Então, é muito importante que esse cadastro dessas atividades sejam realizadas no início da pesquisa, até mesmo para o pesquisador não esquecer. Só o coordenador, o coordenador da pesquisa que tem que fazer o cadastro. Né? Então, aqui, em relação aos povos indígenas, eu coloquei que, além do CIGEM, os povos indígenas, eles têm outras peculiaridades. Então, se tiver pesquisa que tem que relacionada com ingresso em terras indígenas, tem um regulamento da FUNAI, né, que tem outras autorizações que necessitam para realizar pesquisa juntamente a povos indígenas. Além do CIGEM, também que tem que ter autorização junto ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN. Então, para comunidades indígenas, tem umas questões um pouco a mais além do CIGEM do que as demais comunidades tradicionais. Então, aqui só para mostrar que muitas instituições, aqui a Federal Rural do Rio de Janeiro são só exemplos, aqui, aqui a Federal do Paraná já tem dentro dos sites das universidades, onde que tem lá, fala sobre ética, pesquisa, já tem um tópico sobre o CIGEM, para orientar pesquisadores. Né? Então, aqui é o que a gente já falou, que as comunidades precisam ser cadastradas. Né? Para fazer o cadastro é simples, o ponto principal para entender são esses 2 primeiros aqui. Primeiro, a instituição tem que ser cadastrada no CIGEM, o pesquisador, a pessoa física, quando ele vai cadastrar no CIGEM, vai pedir uma instituição para vincular. Né? Então, normalmente, quando a gente entra com cadastro, você se vincula a alguma instituição. Então, uma infração, da pesquisa, quando ela ocorre, ela não vai, normalmente, ela envolve a instituição. Né? Então, no caso aqui, para a gente finalizar, eu até peguei essas informações, algumas informações aqui, uma cartilha que foi divulgada pela Fiocruz. Essa cartilha ela foi elaborada pela Câmara Setorial da Academia do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, juntamente com a Fiocruz, e essa pesquisa ela trata entre essas dúvidas sobre o CEP. Então, no caso de pesquisas com amostras humanas, contendo patógenos, ou pesquisas relacionadas a levantamentos do conhecimento tradicional associado através de entrevistas, qual seria o papel dos comitês de ética?
Então, como deveria se comportar, né, o comitê de ética? Então, na verdade, o comitê de ética que ele deve ajudar no cumprimento da lei, de forma alinhada com os núcleos de inovação tecnológica, com as outras instituições, e, inclusive, orientando os pesquisadores a obterem os comprovantes de cadastro no SIGEM logo no início da pesquisa, para não correrem o risco de estar infringindo uma lei. Então, aqui, né, foi um pouco rápido, tinha muita informação, tive que passar um pouco rápido, mas a ideia era passar um pouco para vocês sobre o que é o SIGEM, né, e um pouco desse conhecimento tradicional, principalmente. Pronto. Bom, obrigado, professora Gisele. Muitos comentários aqui no nosso chat do YouTube, parabenizando de uma forma geral a organização do evento, mas especialmente a sua explanação aí sobre o tema. Trouxe muitas informações novas. Então, tem algumas questões aqui que eu vou pedir para o pessoal da técnica, até começar. Uma pergunta de Raquel Souza. No caso de entrevistas, professora, como é que você prefere? Eu faço o bloco de 3 perguntas e depois a senhora responde ou vamos uma por uma? Acho que é melhor uma por uma, né? Senão me atrapalha. Então, vamos lá. No caso de registro, no caso das entrevistas, precisa algo além do registro da pesquisa? Raquel Souza. Para fazer o registro, precisa primeiro esse consentimento prévio, né? Então, tem que ter o consentimento prévio primeiro, e aí fazer o cadastro da pesquisa no SIGEM. Então, o que é obrigatório no início é o consentimento prévio. Ok, tem uma outra pergunta aqui. Aqui, achei. Diante de mais de 100 emendas constitucionais e da situação de agressão aos povos indígenas, como está a implementação destes marcos de proteção? Então, aí isso daí já não entra no SIGEM, né? O SIGEM, ele só trata de pesquisa. Então, a gente só trata ali de pesquisa científica que precisa ser cadastrada, né, no SIGEM. Aí eu acho que já vai para outras questões legais que as próprias, vamos dizer assim, as várias instituições que têm de proteção aos indígenas que entram nesse ponto. O SIGEM só lida com pesquisa. E o objetivo do SIGEM, nesse caso aí, também é justamente proteger, né? Proteger a pesquisa, o conhecimento dessas comunidades. Bom, vamos lá. Eu diria, Cristiano, que a situação não é muito agradável, mas vamos lá. Doutora Gisele, expulso de Minas Gerais em 1908, torneio paianeiro. Se trago mudas e sementes de couve e outras de Minas Gerais, todas nascem e produzem. Se compro sementes, muitas não nascem e mudas são fracas. Pirataria? Não, porque não se trata de planta nativa, né? E nem dentro do território também não tem, né? A biopirataria normalmente é quando você tira do país para outro país, né? E com planta nativa, biodiversidade. Aí, nesse caso, não entra como plantas nativas, não. Temos aqui uma última pergunta de Leandro Oliveira. Nosso CEP nunca avaliou pesquisas associadas a patrimônio genético e biodiversidade. Caso tenhamos que fazer uma avaliação de pesquisa nesta área, o que temos que avaliar no projeto? Bom, o projeto ele vai ser avaliado como qualquer projeto, né? O CEP aqui, na verdade, eu trago, uma discussão para todos que estão participando, né? O CEP ele não tem nenhuma obrigatoriedade, assim, vamos dizer. A questão é o CEP tem que seguir a legislação. Então, se a gente tem uma lei que trata
desse conhecimento. Então, por exemplo, a gente teve um caso, né, no nosso CEP de receber uma pesquisa com conhecimento tradicional associado a uma comunidade. Essa comunidade não era comunidade indígena, mas era uma comunidade tradicional. E iam fazer um trabalho de um levantamento de informações ligadas à biodiversidade com essa comunidade. Eles entraram com a pesquisa, primeiro ponto, a pesquisa não tinha o consentimento prévio, e a lei diz que tem que ter. Então, o CEP tem que, eu acredito, né, na minha percepção, que o CEP tem que fazer cumprir a lei, como se trata de um conhecimento de comunidade tradicional, pedir para que tenha o consentimento prévio. Porque muitas pesquisas, que quando não se trata de comunidade indígenas, eles acreditam que não precisam desse consentimento prévio, e precisa. Né? A legislação coloca a comunidade indígena e as demais comunidades dentro da mesma lei. Então, todos precisam, primeiramente, o consentimento prévio, e cabe ao CEP orientar, né, aos pesquisadores o cadastro no SIGEM, para não descumprir, para não cometer uma infração. Ainda a Leandra, ela pergunta se exigir o cadastro no SIGEM informações sobre quais os benefícios para a comunidade é o principal a ser avaliado. Aí, assim, é o que eu trago para discutir. O CEP tem que ser discutido no CEP, isso, se vale a pena, ou se o CEP deve conhecer esses benefícios ou não. A questão é o exigir, né, o orientar os pesquisadores ao cadastro no SIGEM é importante, porque o pesquisador, se não cadastrar, ele vai estar cometendo uma infração, pode vir a cometer uma pena. Como que isso acontece? As pessoas pensam, mas como que vai descobrir se essa pesquisa foi cadastrada ou não? O SIGEM, as pesquisas, quando são cadastradas, serem duas formas desse pesquisador ser multado. Uma, ele funciona como se fosse um imposto de renda, sabe? Você pode cair na malha fina. Você pode cair na malha fina e eles buscarem, querer saber se aquela pesquisa está cadastrada ou não. Ela pode não estar cadastrada e já ter divulgado informação. E aí, tanto a instituição como o pesquisador são punidos. E a gente ainda tem problemas com denúncia. Então, pode ocorrer denúncia. Se caso tiver denúncia ou cair na malha fina, vamos dizer assim, pode cometer ter essa questão da infração. Agora, essa questão do benefício, qual o benefício para a comunidade? Bom, eu acho que isso daí é uma questão do próprio CEP, né? Assim, essas informações sobre os benefícios, a comunidade. Na verdade, a lei, o SIGEM, ela prevê proteger esse conhecimento. Para isso, a gente tem, por isso, cadastrar. Né? Esses benefícios, claro que sempre quando tem uma pesquisa voltada com comunidade tradicional, normalmente, nessas pesquisas, tem um retorno para a comunidade. Normalmente, a pesquisa já prevê algo de retorno para essa comunidade. Né? E costuma-se, né, é de costume, quem trabalha com comunidade tradicional sabe, que antes de você iniciar uma pesquisa na comunidade, são feitas visitas prévias de, mesmo sem o documento de consentimento ainda, mas de aproximação, né, de aceitação dessa comunidade e de conversa para saber justamente isso, que retorno que a comunidade tem em relação a isso. Então, isso normalmente quem trabalha já tem esse tipo de retorno previsto na pesquisa, né? Mas eu acho que é interessante também o CEP cobrar ou perguntar, né? Tem uma pergunta aqui também, Risete Reis e Silva. Então, para o projeto ser aprovado pelo CEP, tanto o CEP quanto o pesquisador tem que apresentar cadastro no SIGEM só a título de informação. Só a título de informação? Essa foi a discussão levantada pelo nosso CEP quando a gente recebeu um projeto que caiu nessa situação. Então, nós também ficamos com essa dúvida. Nós entramos em contato com a CONEP e pedimos uma informação. A resposta da CONEP foi que o CEP tem que seguir a legislação. Então, naquelas próprias cartilhas que tem de orientação da Fiocruz, diz também assim, o papel do CEP como educativo. Então, é interessante, desde o início, o CEP orientar o pesquisador a cadastrar no SIGEM e ter esse conhecimento prévio, né, esse consentimento prévio, o documento do consentimento prévio anexado ao projeto. Então precisa desse... Aí é uma pergunta minha, professora.
a gente também faz algumas avaliações e a gente faz quando a gente... Até porque a gente teve um coordenador, inclusive, o responsável pelo CIGEM aqui do nosso comitê de ética, a gente chamava ele de Paulo do CIGEM. Então, ele sempre trazia esses questionamentos e a gente sempre teve a preocupação, mas não como uma exigência. A gente não tem como exigir, que me parece que a própria norma operacional não exige que seja, mas se a gente fala, olha, você tem que observar a legislação que trata do CIGEM, que precisa ser cadastrado. Mas não há como emitir uma pendência por isso, não é isso? Não, eu acho que entra mais no sentido educativo, apesar de que a CONEP orienta que o CEP siga a legislação, né? E nós temos uma legislação vigente em relação a isso. Então, assim, mas eu só acredito que o CEP entra muito mais em caráter educativo e mostrar para o pesquisador que ele está cometendo uma infração se ele não cadastrar. E quando se trata de conhecimento tradicional de comunidade, essas comunidades, ao que precisa o CEP exigir? O consentimento, né, prévio. Esse consentimento prévio ele é obrigatório para qualquer comunidade, por lei, para qualquer comunidade tradicional. Então, uma pesquisa ela não pode se iniciar nessas comunidades sem o consentimento prévio. Né? E todas as comunidades tradicionais, de agricultores, quilombolas, indígenas, né, o que entra na legislação. A gente tem, professor, inclusive, nessas comunidades tradicionais, que tem que ter, reconhecem um líder e que ele tem que ter uma anuência dessa pessoa. Seria a mesma... isso já supriria esse papel? Isso. Normalmente um líder, né? Normalmente eles têm uma organização interna. Ou tem um líder, ou eles têm uma associação interna ali, eles têm alguém que é um representante oficial dessa comunidade. E ele é que normalmente vai assinar ali esse consentimento prévio. Mas aí fica a critério da comunidade. Como prevê a lei, é a comunidade que decide a forma que eles querem fazer esse consentimento. Se eles resolverem que não seja esse líder, mas que seja um vídeo, né, ou que seja de outras maneiras, é a comunidade que decide como que eles vão dar esse consentimento. Não é o pesquisador que vai, você tem que assinar, não, é a comunidade que define a forma desse consentimento prévio, de acordo com a norma interna da comunidade. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui de Songeli Menezes Freire. Você não acha que, na realidade, a Pró-Reitoria, o setor de coordenação de pesquisa da instituição, que teria que incentivar e cobrar a regularização do CIGEM? Sim, tem que ser obrigatório. Esse ano mesmo eu participei de um workshop do CIGEM que falava justamente, isso chamou muita atenção, porque, na verdade, até pesquisas internas que ocorrem dentro da universidade e que não tem não tem essa cobrança por esse cadastro, é um problema, porque a instituição também vai ser punida, né, em relação a isso. Inclusive, já está sendo discutido também, por exemplo, hoje muitas revistas científicas, para você publicar um trabalho, cobram o CEP, né? Então, tem já uma discussão, ainda não é certo, mas tem uma discussão no caso de algumas revistas também cobrarem o número de cadastro do CIGEM. Então, as universidades deveriam já, por isso que existem dentro de muitas universidades, que até para aprovar projetos de pesquisa, né, ou pelo menos para finalizar ali os primeiros resultados, precisa desse cadastro. Algumas universidades já estão seguindo, outras ainda não. Mas eu acredito que isso será, em pouco tempo, vai estar todo mundo seguindo, porque era falta de conhecimento mesmo. Muitas áreas não divulgou. O pessoal da área ambiental, da área biológica, todo mundo conhece o CIGEM e o CEGEM, só que a gente tem um problema muito grande de falta de conhecimento das áreas da saúde e das áreas de humanidades, e são áreas que também trabalham com conhecimento tradicional associado, ou de alguma forma trabalham com biodiversidade, como no caso de patógenos que são extraídos, né, de humanos, ou algum tipo de pesquisa voltado para micro-organismos ou outro tipo de organismos, também entram na lei. Então, a gente tem um problema muito grande com outras áreas por falta de conhecimento dessa legislação. Ok. Songeli Menezes continua aqui. Pesquisadores devem também procurar seguir outras normas e seria também fundamental a colaboração institucional, como gerenciamento e segmento de política nacional de resíduos, crimes ambientais, etc. Com certeza, Songeli. Bom, a gente não tem mais perguntas aqui, professor. Agradecer mais uma vez pelas suas contribuições, foram fundamentais para os nossos ouvintes, não só os que estão presentes agora, mas vai ficar
gravado na UFRB para poder ser acessado posteriormente, né? Eu queria agradecer também a que participaram, mandaram suas contribuições, suas perguntas, né? E é isso, eu agradeço a participação da professora, passo a palavra aí para as considerações finais, a gente já está chegando no... Eu que agradeço, né, o convite e peço desculpa aí por ter apressado um pouco, porque na verdade tinha muita informação e o tempo que era curto, né, para tanta informação. Mas eu que agradeço a oportunidade de poder discutir um pouco sobre esse tema. Ok, professora. Obrigado. Bom, então a gente encerra a mesa aqui agora.